O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheira contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs presentes na nossa catedral, também quem nos acompanha pelos meios de comunicação, quinta-feira é dia de nós fazermos a nossa catequese semanal, meditando os mandamentos da lei de Deus. Porém, em algumas ocasiões, quando no dia de quinta-feira tem uma celebração importante, nós transferimos a catequese para a sexta-feira, para amanhã. Vamos fazer desta forma. Hoje nós celebramos a memória da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, lembrando esses dois grandes apóstolos, sua entrega, derramamento de seu sangue para testemunhar Jesus como fundamento da nossa igreja e da nossa fé. Por isso é importante nós celebrarmos e meditarmos este mistério, esta celebração. Amanhã nós faremos a nossa catequese sobre o 7º mandamento da lei de Deus. Pois bem, então hoje é o dia da dedicação das basílicas. Esses dias atrás nós tivemos a dedicação, a festa da dedicação de uma basílica também, de uma igreja, e nós meditávamos sobre o mistério do templo de pedra, o que significa dedicar uma basílica, dedicar uma igreja a Deus. E hoje, então, na dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, nós nos lembramos da vida desses dois grandes santos, na vida desses dois grandes apóstolos, os príncipes dos apóstolos, que foram equiparados a partir da graça. São Pedro o primeiro Papa, chamado por Jesus, e São Paulo, como ele mesmo se autodenomina, né, o último dos apóstolos, mas que pelo trabalho, pelo anúncio aos gentios, é colocado então como essas duas grandes colunas da nossa fé. São Pedro e São Paulo são para nós grandes referências. Eu sempre digo, quando nós celebramos um apóstolo, nós temos os nossos santos de devoção e é bom que os tenhamos, mas os apóstolos ultrapassam essa identificação pessoal, se eu tenho ou não devoção. Os apóstolos são as colunas da nossa fé. Os apóstolos são aqueles primeiros que derramaram seu sangue para testemunhar o Evangelho. 12 homens levaram o Evangelho ao mundo inteiro. 12 homens imbuídos da sua missão, fortalecidos pelo Espírito Santo, levaram então o Evangelho ao mundo inteiro, conhecido naquela época, é claro. Pois bem, o Evangelho de hoje também tem uma concordância muito bonita, porque Jesus, que está caminhando para Jerusalém, nós estamos ouvindo o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas, basicamente, ele inteiro conta a subida de Jesus para Jerusalém. Os milagres, os ensinamentos, é no caminho de Jesus, que Jesus faz até Jerusalém, para lá morrer, dar a vida por nós e ressuscitar. Então, nesse contexto todo, nessa caminhada, nessa subida para Jerusalém, o Filho do Homem que desce ao encontro da humanidade, depois sobe para ser exaltado no Calvário. Então, nesse caminho, Jesus chega às portas de Jerusalém. Jesus vê a cidade. E ali, então, movido de comoção, ele chora e lamenta por Jerusalém, porque você não reconheceu quem te visitou, você não reconheceu quem te deu a paz, quem pode te dar a paz, não reconheceu o tempo da graça em que vive. Também, da mesma forma, os apóstolos poderiam também chorar sobre Roma e dizer: você não reconheceu o tempo em que foi visitada pelos apóstolos, pela graça, por aquele que anunciava a grande paz,
a grande paz, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós poderemos dizer a este tempo de hoje também, e chorar sobre este tempo de hoje que nós vivemos, e dizer: vocês continuam não reconhecendo quem pode trazer a verdadeira paz. Os tempos que nós vivemos, cercado de crises, de tantas situações que nos deixam apavorados, e ao mesmo tempo nós poderemos dizer: o mundo não reconhece aquele que pode trazer a paz. Que nós, meus queridos irmãos e irmãs, assim como os apóstolos, possamos descansar o nosso coração no coração de Jesus, e mesmo em meio às tribulações, e mesmo em meio às provações que os apóstolos viveram e que nós também viveremos, como eles, nós também possamos encontrar a única e verdadeira paz, que é a certeza da presença de Deus em nossas vidas, do seu auxílio e da sua graça. Eu sempre digo, né? Paz para Jesus e para o Evangelho é muito diferente do conceito de paz para o mundo. Se nós perguntássemos para algumas pessoas, né? O que é paz para você? Uma rede, sem preocupações, água gelada, sombra, sem nenhum boleto para pagar, sem nada para fazer, sem nada para pensar. Bom, essa provavelmente é a definição de preguiça. Paz é outra coisa. Para Jesus, paz é outra coisa. Paz é a certeza da graça de Deus. Os apóstolos foram perseguidos, os apóstolos foram caluniados, os apóstolos sofreram perseguições, agressões, morreram e estavam em paz. Então essa é a verdadeira paz que nós queremos levar ao mundo e que nós queremos, em primeiro lugar, também experimentar no nosso coração. Que Jesus possa trazer essa paz a nós, que Ele não olhe para nós e lamente como lamentou em Jerusalém. Você não reconheceu o tempo, você não reconheceu aquele que pode te trazer esta verdadeira paz, que sustenta e alimenta o nosso coração. Que Deus nos abençoe e faça de nós esses homens e mulheres que confiam até o ponto de, se preciso for, dar a vida por causa de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.